Me ouve? Perfeito, conselheira Érica. Eu vi que o colega pediu preferência para apresentar os pareceres em razão de uma outra reunião. Eu gostaria, se não tiver problema, ficar em segundo lugar. Eu também tenho que uma outra reunião na sequência. Senão, eu vou ter que me ausentar mais cedo, provavelmente. Com certeza, conselheira Érica. Obrigada. Tá ótimo. Bom, primeiramente, eu vou já dar as boas-vindas ao conselheiro José Orlando Cerqueira Bremes. Obrigado. Vou começar aqui pela ordem ao conselheiro José Orlando Cerqueira, que é o conselheiro substituto do Tribunal de Justiça, substituto do conselheiro Márcio Toca. Seja bem-vindo a esse conselho penitenciário, conselheiro José Orlando. Muito obrigado. Espero que possa contribuir bastante para os trabalhos de vocês. Que ótimo. Eu vou ler o termo de posse do conselheiro, então, José Orlando, só para ficar constando aqui em ato, e na sequência já com a leitura do conselheiro William Zonato também. Aos 5 dias do mês de junho de 2024, na sede do Conselho Penitenciário, toma posse, na plataforma eletrônica, o conselheiro penitenciário José Orlando Cerqueira Bremes, representante da cadeira do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na qualidade de membro suplente, nomeado pelo decreto número 5749, 9 de 5 de 2024, prestando compromisso de desempenhar os deveres do cargo e de bem cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis do país, bem como o regimento interno do Conselho. Mais uma vez, conselheiro José Orlando, seja bem-vindo ao nosso egrégio Conselho. Só teria uma dúvida. Me parece que o conselheiro Márcio Toca saiu do Conselho para o tribunal e, segundo o que ele me informou, e que eu passaria a ser, eu já era suplente, que eu passaria a ser titular. Isso. Automaticamente a função do conselheiro passa a ser a de titular. Eu só vi a parte que o senhor falou de suplente, me desculpe. Que daí nós só mudamos o decreto depois, né, para modificar a cadeira do conselheiro também. Daí passa a ser titular e o suplente passa a ser outra pessoa, daí, nesse caso, indicada pelo próprio presidente do tribunal. Ok, obrigado. Seja bem-vindo, conselheiro Viara. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem. Ótimo. Dando sequência também, já vou dar as boas-vindas ao conselheiro William Zonato, que também vou ler o termo de posse dele, que recentemente foi reconduzido à função de conselheiro penitenciário do Estado. Conselheiro William, seja bem-vindo. Então, vou ler o seu termo de posse também. Aos 5 dias do mês de junho de 2024, na sede do Conselho Penitenciário do Estado do Paraná, toma posse, neste ato, o conselheiro penitenciário William Vieira Costa Zonato, representante da cadeira da docência, a primeira cadeira da docência, na qualidade de membro titular, nomeado pelo decreto número 5466, de 10 de 4 de 2024, prestando compromisso de bem desempenhar os deveres do cargo, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e Estadual, bem como as leis do país e o regimento interno desse conselho. Parabéns, conselheiro William. Muito obrigado, senhor presidente. Uma grande honra, um privilégio também poder servir novamente ao lado de pessoas tão dedicadas, comprometidas. Estou à disposição. Obrigado. Dando sequência, então, a sessão ordinária. Obrigado pela presença dos conselheiros, então, aqui, conselheiro André, conselheiro Miguel, conselheiro Iara, conselheiro Júlio, conselheiro André de Toledo, conselheiro Érica, já falei, e também o conselheiro José Orlando, desculpe. Justificando suas ausências, o conselheiro Antônio Marcos Lupa. Já pela ordem, já vou passar aqui, então, a palavra ao conselheiro André, de preferência, para relatar seus pareceres de mérito, se houver, conselhos da comunidade ou de inspeção. Seja bem-vindo, conselheiro André. Obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir a autorização do presidente para repassar os meus pareceres antes, porque eu tenho uma reunião no CRM agora, muito breve. Então, o primeiro é um parecer de livramento condicional. O interessado é Douglas Fernandes de Oliveira. Os autos estão aqui descritos. Trata-se de
é um parecer de livramento condicional. Trata-se de execução penal de 3 ações: embriaguez ao volante praticada no dia 24 de junho de 2017, com trânsito em julgado da sentença para si no dia 14 de julho de 2020. Por roubo agravado praticado no dia 15 de dezembro de 2017, com trânsito em julgado de sentença para si dia 6 de abril de 2018, e por roubo praticado dia 14 de janeiro de 2020, com trânsito em julgado de sentença dia 25 de maio de 2020. Considerado reincidente conforme o artigo 63 do Código Penal, no caso concreto, incide a fração de 50% da pena para obtenção do referido livramento condicional, conforme o artigo 83 do Código Penal. Aí eu coloco aqui o artigo 83, o qual eu não me reservo aqui a não precisar lê-lo, porque ele é de pleno conhecimento dos demais conselheiros, e da pena total de 12 anos, segundo o sistema, 11 meses e 10 dias, cumpriu o apenado 52%, satisfazendo os critérios do artigo 83 do Código Penal, e pelo exposto, o nosso parecer é favorável ao livramento condicional. Ok, só explicando primeiramente para o conselheiro José Orlando, que é a primeira sessão dele que está participando. Nós estamos fazendo essa sessão de forma conjunta, na forma online, na forma presencial. Os conselheiros que estão na forma online, nós vamos iniciar uma enquete, onde o conselheiro pode votar ali sim, não, que seria o concordo ou não concordo, ou até mesmo pedir a palavra para poder se manifestar sobre o parecer que está sendo votado. E se na forma presencial, nós fazemos um sinal de costume para que os conselheiros que estão na forma online possam nos visualizar. Aqueles que concordam erguem a mão, e os que não concordam apenas mantêm a mão abaixada. Então, eu coloco em votação, em deliberação e votação, os conselheiros que concordam aqui presencialmente fazendo o sinal de costume. Isso. Aprovado por maioria, conselheiro. Pode prosseguir, por favor. Então, o segundo é um ofício de número 2856, da Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais, veio para o senhor secretário de Segurança, Hudson Leôncio Teixeira. Eu vou resumir aqui para não ler todo o ofício, mas é a solicitação de comutação de pena de um indivíduo chamado William Aparecido Porto. E essa comutação de pena veio por uma carta manuscrita por ele, da Penitenciária Estadual de Piraquara, no dia 22 de abril de 2024, onde ele elenca todos os requisitos e a motivação pelo qual ele faz jus a essa situação. Então, foi encaminhado pela chefia de gabinete da Secretaria de Segurança ao COPEM, que encaminhou aqui para o Conselho. Então, o parecer, entre aspas, e despacho que foi colocado no protocolo é o seguinte: trata-se de ofício da Ouvidoria dos Serviços Penais do Ministério da Justiça, endereçado ao senhor secretário de Segurança, referente à solicitação de comutação de pena formulada por William Aparecido Porto, custodiado na Penitenciária Estadual de Piraquara, PEP 1. As folhas 7 e 8 deste protocolo encontra-se carta redigida de próprio punho do solicitante em tela, datada de 22 de abril de 2024, expondo as razões pelas quais seria merecedor de comutação de pena, com base nos critérios do Decreto Presidencial 11.846, de 22 de dezembro de 2023. Em consulta ao sistema, ao SEU, o processo dele, no movimento 170.1, este conselheiro confirmou decisão judicial do senhor juiz de direito, José Augusto Guterres, da Vara de Execuções Penais, concedendo a comutação de pena então solicitada. Tal decisão foi exarada no dia 25 de abril de 2024, ou seja, 3 dias após a confecção da missiva por parte do apenado. Portanto, considerando que o pleito foi atendido conforme decisão judicial que apenso a este protocolado, nada mais resta a este conselheiro analisar neste âmbito, estando o pleito atendido conforme o solicitante almejava. Retorne-se ao senhor presidente do COPEM para análise. Em deliberação, os conselheiros que concordam, fazer a votação como de costume, por gentileza.
Aprovado, conselheiro. Pode prosseguir, se tiver mais alguém, por favor. Agora são os relatórios mensais. Eu deixei o mais complicado por último. Então, o relatório mensal do Conselho da Comunidade de Cidade Gaúcha, da Cadeia Pública de Cidade Gaúcha. Então, trata-se de relatório de visita à Cadeia Pública de Cidade Gaúcha pelo Conselheiro da Comunidade em março de 2024. Na data da visita celebrada no estabelecimento penal, havia a quantidade de 65 pessoas custodiadas, sendo 17 condenados e 48 provisórios, todos homens. O Conselho da Comunidade verificou durante a visita em loco que no estabelecimento penal não há equipe técnica para realização da CTC. O Conselho da Comunidade realizou neste ano visita à cadeia pública da cidade gaúcha nas seguintes datas, 17 de janeiro e 28 de fevereiro. Verificou-se que não há atendimento odontológico ativo, tampouco há atendimento à saúde no local. Não há instrução escolar ou remissão pela leitura e não há cursos profissionalizantes no estabelecimento penal, também não há canteiros de obras. O Conselho da Comunidade verificou durante a visita em loco que no estabelecimento penal não há atendimento psicológico ou social. Verificou-se que no estabelecimento não há assistência religiosa, há parlatório para a realização de atendimento jurídico, porém não há equipe técnica para a realização do conselho disciplinar. O Conselho da Comunidade faz orientação aos egressos e aos presos que progrediram para o regime aberto, não possui entidades cadastradas esse conselho para o recebimento de prestadores de serviço à comunidade, porém o juiz da comarca faz o encaminhamento para creches, APAE, escolas, asilos e para a prefeitura municipal. Os trabalhos exercidos são na área de manutenção, limpeza, serviços administrativos, dentre outros, conforme a aptidão do prestador. O Conselho da Comunidade, no período apontado desse relatório, não identificou irregularidades aparentes. Conclusão: as informações trazidas a esse conselheiro são suficientes e, por esse motivo, nosso parecer é favorável à sua aprovação. Em deliberação, conselheiros que concordam, para a votação. Bom, então eu tenho agora... O senhor conselheiro pode continuar, por favor. Aprovado. Certo. Então eu tenho agora dois relatórios de conselho à comunidade, de conselhos da comunidade, da cadeia pública de Araucária. Eles são muito díspares. Então eu vou primeiro passar a visita favorável e depois a visita desfavorável, para que a gente possa analisar. Então, a primeira foi relatório de visita à cadeia pública de Araucária, pelo Conselho da Comunidade, no dia 1º de abril. O membro do Conselho, Ademilson da Luz, realizou a visita na data referida e consignou as informações no relatório. Então, havia quantidade na visita de 110 pessoas custodiadas, sendo 20 condenados, 90 provisórios, desses 109 homens e uma mulher. Verificou também na visita em loco que no estabelecimento penal não há equipe técnica para a realização da CTC. As visitas anteriores foram dia 31 de janeiro e 4 de março. Verificou-se que não há, e essa do dia 1º de abril, verificou-se que não há atendimento odontológico ativo, mas que há atendimento à saúde no local, realizado quinzenalmente pelo médico Dr. Francisco dos Santos, do Complexo Médico Penal, acompanhado por 2 enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde de Araucária, que também disponibiliza os medicamentos receitados. Não há instrução escolar, mas há remissão pela leitura, 5 presos estão nesse programa e não há cursos profissionalizantes. No estabelecimento penal, há canteiros de trabalho, onde atualmente constam 7 presos. A remuneração consiste em R$ 80 para canteiros do DEPEN e a remissão pelo trabalho, consequentemente, desses 7 presos. Triagem para participação nos canteiros de trabalho é realizada em conformidade com condenados com maior tempo na unidade e com habilidades específicas. O Conselho da Comunidade verificou durante a visita em loco que no estabelecimento penal não há atendimento psicológico, há atendimento social pela assistente social Elaine Soluchinski, que é contratada pelo Conselho da Comunidade. Verificou-se que no estabelecimento penal há assistência religiosa e que há parlatório para a realização de atendimento jurídico.
porém não há equipe técnica para a realização do conselho disciplinar. Foram realizadas no presente mês as seguintes medidas adotadas pelo Conselho da Comunidade em benefício dos custodiados ou de suas famílias. 50 comparecimentos em juízo, 105 prestadores de serviços comunitários, atendimento social presencial de famílias e de pessoas privadas de liberdade 20, atendimentos online 180, triagens de autores de violência doméstica 34, 2 grupos reflexivos voltados a autores de violência doméstica, totalizando 40 noticiados participantes. O Conselho da Comunidade faz controle de cumprimento por parte dos custodiados do cumprimento de penas substitutivas, de pena em regime aberto e de condições estabelecidas por conta de suspensão condicional do processo. Quantidade de custodiados que foram atendidos no âmbito do COCOM neste período consiste em 305. Esse conselho possui entidades cadastradas para o recebimento de prestadores de serviços à comunidade na área de serviços gerais, manutenção, limpeza, serviços administrativos, dentre outros, conforme a aptidão do prestador. O COCOM, em conformidade com o comprovante no período apontado desse relatório, destinou um montante financeiro de R$ 289,10 ao estabelecimento de serviço penal supracitado. O Conselho da Comunidade, no período apontado desse relatório, não identificou irregularidades aparentes e as informações trazidas a esse conselheiro são suficientes e, por esse motivo, o nosso parecer é favorável à sua aprovação. Para ficar bem cristalino, esse é o Conselho da Comunidade de Araucária. De Araucária. Ok. O conselheiro avaliou outro agora, que é do Conselho da Comunidade de Curitiba. Não, de Araucária é um relatório anterior, apenas alguns dias antes. Ok. Tá? Então, eu até vou sugerir para depois se colocar em votação, porque eles são muito diferentes. Parece que é uma outra cadeia que foi visitada. Então é o mesmo relatório do Conselho da Comunidade de Araucária. Daí a visita é de março, ela aconteceu dia 20 de março. Esse que eu acabei de ler foi posteriormente, foi dia 1º de abril. Acredito que não tenha sido mentira, mas assim, foi um é dia 20 de março, outro dia 1º de abril. Esse agora, do dia 20 de março, que eu tomei a liberdade de ler posteriormente, ele foi realizado pelos conselheiros Simone Kremer, Daiane Candaten da Silva e Augusto Rodrigues da Silva. E na data da visita celebrada, então, havia a quantidade de 114 pessoas custodiadas para capacidade predial de 34. Esse é um dado também que faltou na primeira visita. Assim, eram 110, mas qual a capacidade? Então, é uma capacidade de 34, havia, na época, 114, sendo condenados 31 e provisórios 83. O Conselho da Comunidade verificou durante a visita em loco que no estabelecimento penal não há equipe técnica para a realização da CTC, realizou as visitas no dia 31 de janeiro, 4 de março e 1º de abril, então ela cita até a visita, porque talvez tenham sido encaminhados juntos, esses pareceres, esses relatórios. Verificou-se que não há atendimento odontológico, há atendimento pelo Dr. Francisco, as mesmas situações aqui, não há instrução escolar, há canteiros de trabalho, para canteiros do DEPEN, né? Não há atendimento psicológico, há atendimento social, esses são os pontos em comum. Aí eu grifei os pontos que são diferentes. Então, durante a visita, os conselheiros preencheram 11 formulários de entrevista com pessoas privadas de liberdade, que se dispuseram a responder. Das respostas, digno de nota, foi que 7 PPLs dividem a cela com outros 16, e que não há colchões suficientes para todos. Também foi observada a necessidade de avaliação psicológica e psiquiátrica de diversas PPLs, pois várias exprimiram um comportamento inadequado de cunho sexual durante a visita, inclusive a ocorrência de masturbação diante da televisão. Os detentos relataram a ocorrência de tortura, caracterizada por uso de spray de pimenta e violência psicológica. Devido à superlotação das celas, alguns somente conseguem dormir de cócoras ou em duplas. Outra irregularidade apontada foi o forte odor fétido das celas. A água do banho sai por um cano na parede que escoa pelo mesmo local onde os presos defecam. Então, o ralo
do box, ou vamos dizer assim, se aquilo é um chuveiro, né, mas o ralo ali onde cai a água do banho, os presos têm que afastar um pouco as pernas, porque é o mesmo buraco onde eles defecam. Além disso, a quantidade de mosquitos nas paredes das celas alerta para o risco de transmissão de doenças como a dengue. Então, são relatórios bastante diferentes, num prazo muito exíguo, e a minha conclusão é que, com base nas informações trazidas por meio do relatório em tela, esse conselheiro recomenda a visita do egrégio Conselho Penitenciário o mais breve possível à unidade prisional, a fim de constatar em loco as irregularidades apontadas para, na sequência, tomar as providências cabíveis junto às autoridades competentes. Este é o parecer. Só confirmando, conselheiro André, a emissão do segundo relatório... Dia 1º de abril, o segundo que foi, que não encontrou irregularidades. E a equipe? Só o nome deles. O nome foi um conselheiro Ademilson da Luz. E o outro foi anterior, dia 20 de março, Simone Kremer, Daiane Candato da Silva e Augusto Rodrigues da Silva. Então é isso mesmo. O primeiro relatório aqui se trata do Conselho da Comunidade lá de Araucária. E o segundo é do Conselho da Comunidade de Curitiba e Região Metropolitana. Outro conselho. Então esse foi Daí eles foram lá e entre eles houve divergência. Mas não foi a Araucária que foi minha equipe, não? Foi lá atrás. No início do ano passado, né? Mas nós, para sanar qualquer dúvida, a gente pode até marcar uma nova inspeção. Porque esse tem várias fotos, né? Então eles tiraram, foram bem meticulosos. Então minha única confusão é que eu coloquei aqui, cadê o COCOM de Araucária? Mas na verdade, então, é o COCOM de Curitiba e região metropolitana. Ele atende todas as... Mas como vieram os dois para mim, e eles são muito diferentes, né? Eu fiz um primeiro e depois já tinha encaminhado. Quando eu vi esse segundo, eu pedi para a gente ter esse cuidado no momento. Ele está em deliberação e coloca em votação para os conselheiros que concordem ou não, expressem em votação. Isso para aprovando os dois. Aprovando os dois e aprovando, inclusive, a visita. A visita, né? A visita. Ok, está aprovado, conselheiro André. Pode prosseguir, chegamos ao vídeo, por favor. Encerrado. Obrigado pela presença, conselheiro André. Eu vou ficar mais um tempo. Ok, já passa a palavra agora, sem mais delongas também, a conselheira Érica, que pediu prioridade. Está com a palavra, conselheira Érica. Seja bem-vinda. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento mais uma vez todas presentes, doutora Yara, que chegou ali depois. Bom, eu agradeço a preferência. Infelizmente, a gente tenta ajustar tudo para conseguir participar o mais possível, né, dos compromissos. Então, a meu cargo, estavam pendentes 2 pareceres. Um primeiro era um protocolo referente a... Deixa eu ver qual que eu abri aqui por primeiro. Um protocolo de Conselho da Comunidade, né? É o relatório do Conselho da Comunidade de Carlópolis, no interior do Paraná, referente ao mês de abril de 2024. Analisando o formulário, né? Verifico que o Conselho está instalado desde 1999 e possui uma estrutura mínima para o desenvolvimento das suas atividades. Segundo informado, ao menos uma vez por mês, visita a unidade penal da comarca. Na data do relatório, a cadeia pública abrigava 58 pessoas, sendo 32 condenados em definitivo e 26 presos provisórios. Não houve informação sobre o número de vagas, né, disponíveis. Realizaram visitas nos meses de janeiro, fevereiro e março. Há local para atendimento básico à saúde próximo ao estabelecimento. Não há atendimento no estabelecimento. Não há assistência à saúde ou mesmo odontológica local. Há distribuição de preservativos mensalmente, mas não há projeto específico de prevenção de DSTs. É oferecida a instrução escolar, com ensino fundamental e médio, mas não há nenhum preso em atividade educacional atualmente. Há projeto de remissão pela leitura e não há sala de aulas, mas possui biblioteca. Não é oferecida a qualificação profissional, não há assistência religiosa. Embora disponha de local para atendimento psicológico, ao que tudo indica, não vem sendo prestado tal assistência. Por outro lado, é prestada assistência social aos custodiados e às famílias.
a assistência jurídica, mas não é prestada pela DPE. Acompanham ainda o cumprimento de penas substitutivas, de pena em regime aberto e também de condições por conta de suspensão condicional do processo. Não há conselho disciplinar, mas os presos passam por triagem. Há local para isolamento. Não prestam assistência aos egressos e não foram noticiadas irregularidades. Então, as informações trazidas, a meu ver, são suficientes por hora, e por esse motivo o parecer é favorável à aprovação e no aguardo de novos relatórios mensais a serem enviados a esse egrégio conselho. Em discussão e votação pelos demais conselheiros. E está aprovado, conselheira Érica. Pode prosseguir, se tivermos algum, por favor. Tenho sim, senhor presidente. O outro é um protocolo em razão do recebimento de carta encaminhada por um custodiado à Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais, que, por sua vez, encaminhou ao Conselho Penitenciário. Então, o pedido foi feito de própria punho pelo apenado Daniel Fábio Pinto, e ele requer, em síntese, concessão de comutação e reconhecimento de prescrição de pretensão executória em seu favor. Eu até analisei os autos de execução penal dele, né, no CEU, e verifiquei que ele tem 4 condenações definitivas. Uma por furto qualificado, 2 por roubo qualificado e 1 por homicídio qualificado. E ainda há um outro processo sem decisão definitiva, em que ele também foi condenado por roubo e organização criminosa. Ao que tudo indica, de análise de que eu pude realizar ali dos autos de execução penal, ele não teria direito nem às comutações que ele solicita e nem haveria prescrição de pretensão executória com relação a nenhum dos delitos. Porém, ao pensar melhor sobre a situação, ponderei que, como nos autos de execução penal, a princípio, ele está sem assistência jurídica, não há cadastro nem de advogado constituído e tampouco da Defensoria do Estado, me parece, por cautela, que a situação é de comunicação da Defensoria Pública do Estado do Paraná, mediante ofício, para que ela, então, avalie os pleitos realizados pelo apenado, né, a possibilidade de prestar assistência jurídica a esse custodiado, e avalie a viabilidade jurídica dos pleitos, para que, em sendo o caso, tome as medidas de direito perante o juízo da execução penal. Porque não me pareceu que seria um pleito a ser formulado pelo Conselho Penitenciário perante o juízo da execução, e tampouco, por serem todos decretos recentes, haveria necessidade de parecer obrigatório pelo Conselho, né? Então, me pareceu que é o caso de dar respaldo técnico aos pedidos dele perante o juízo da execução. Por isso, a minha sugestão, parecer, é pelo encaminhamento da carta para a Defensoria do Estado para as medidas que entender de direito. Em discussão e votação pelos demais conselheiros. Está aprovado, conselheira Érica. Pode prosseguir, se tivermos algum, por favor. Não tenho mais nenhum. Os dois estão anexados aos respectivos protocolos, né? Já encaminhei. Eu agradeço mais uma vez e vou pedir desculpas pela necessidade de me ausentar e já vou pedir licença, então, para me ausentar da reunião, desejando a todos uma boa continuidade de trabalho e até a próxima reunião. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Érica, pela presença. Até mais. Tchau, tchau. Passa a palavra, então, agora ao conselheiro Miguel Stadler. Se estiver errado, o conselheiro da comunidade, com dispersão, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro Miguel. Olá, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Uma questão de logística e técnica, eu não pude ter acesso ao expediente, que eu creio que seja bastante similar a um apresentado pelo colega. Então, para a próxima reunião, eu devo apresentar esse procedimento, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Miguel, pela presença. Passo a palavra agora, então, ao conselheiro Júlio
César Tavares, se tiver relatório de mérito, inspeção, possa proferir seu parecer. Conselheiro. Ok. Conselheiro Júlio passou a palavra, então, para a conselheira Yara. Está com a palavra, conselheira Yara. Seja bem-vinda. Obrigada por me botar a todos. Faz tempo que eu não via nessa sessão, né? A doutora Letícia tem audiências. Você não está guardado. A doutora Letícia está com audiências agora à tarde, então pediu que viesse. Ela, na verdade, ela me passou dois pareceres, um sobre o Conselho da Comunidade de Curitiba, relativo à penitenciária estadual de Piraquara. Eu vou pedir para deixar para apresentar na próxima sessão, porque eu tenho algumas coisas aqui que quero discutir com ela, e eu não consegui falar com ela essa semana, então eu vou pedir para deixar para depois, mas tem um outro parecer sobre o pedido de indulto formulado por Fernando Maurício dos Santos Oliveira. Ele está cumprindo pena, e na execução onde ele pede o indulto, sobreveio uma informação de uma outra condenação proferida pelo juiz da segunda vara criminal de Paranaguá. Nesses autos, ele tem em torno de 14 condenações por roubo, inciso 7, parágrafo 2º 2, inciso 5, parágrafo 2º A, e várias, isso repetindo, se repete, né? Tem penas de 14 anos, 12 anos, 8 anos, 12 anos, 3 anos, e assim são penas altas, né, no processo. Então, considerando todas essas condenações, ele não preenche o requisito objetivo do decreto de indulto de 2023. Por essa razão, a nosso parecer é pelo indeferimento. Em discussão por todos os conselheiros presentes, em votação. Está aprovado, conselheira. Pode prosseguir, por favor. Seria só esse, senhor presidente. Obrigado, conselheira Yara, pela presença. Passo a palavra, então, retorno a palavra ao conselheiro Júlio César, se tiver relatório de mérito, conselheiro da comunidade, ou de inspeção, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro Júlio. Muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais conselheiros. Seja bem-vindo ao Conselho Penitenciário, Excelência. E pela recondução aí, doutor William, parabéns pela recondução. O seu está guardado, doutor. Muito bem. Estou aqui com o protocolo da CESP, de 20 de maio de 2024. Poderia ler na íntegra, mas eu vou fazer primeiro uns comentários. Eu estive analisando junto à penitenciária estadual de Piraquara, que está saindo com muita frequência em pedidos ao Ministério da Justiça sobre indulto, computação, livramento condicional e indultos coletivos e tal. Pois é. E diante disso eu perguntei, espera um pouquinho, você não tem jurídica aí? Não, senhor, jurídica funciona, inclusive separa primeiras, galerias e tal. E a defensoria? Não, nós não temos condições, nós pedimos reforço para a defensoria pública. E este parecer ao qual eu me reporto aqui, ele é um dos mais ou menos semelhantes que a doutora teve, a doutora Érica teve um, o doutor teve outro. Não sei não se o conselheiro não tem um semelhante também. Então é assim, ó, deflagrado incidente, vou botar o meu óculos, senão não se enxergar. Ó, deflagrado incidente de concessão de comutação de pena, isso é o pedido dele na carta. E a reclamação dele via Ministério da Justiça é em indulto coletivo. Então já entra em conflito. Dirigido diretamente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Políticas Penais, na Ouvidoria Nacional de Serviços Penais, diretamente ao setor de análise e encaminhamento de demandas do sistema, cujo o assunto foi de comutação de pena, redigido de mãos próprias pelo sentenciado Nutella, e surgiu uma outra dúvida. Ele está postulando em causa própria, dentro de uma unidade penal, onde tem o setor jurídico. Ele pode ter até esses direitos, mas não chegou ao ouvido da direção da unidade, muito menos do setor jurídico, e muito menos da Defensoria Pública. E ele tinha interesse em
comutar a pena ou progredir de regime, ou livramento condicional. O decreto ao qual me foi apresentado, que dá direito ao Ministério da Justiça se manifestar, é o seguinte, é o decreto 94/92 de 2018, que alega que eles recebem informações e manifestações e noticia ao usuário a decisão do órgão público que tomou as devidas providências. Quanto a essas que foram suscitadas pelo preso, pelo sentenciado, elas são insuficientes e solicita complementação. Neste caso, as informações e providências adotadas serão informadas diretamente ao interessado e que seja comunicado ao órgão competente o protocolo apresentado. No caso, o protocolo da CESP, que isso vem diretamente ao secretário de Segurança. Este conselheiro entendeu por não acatar a presente solicitação, pois acredita que não é este o órgão de execução da sentença. Ainda informamos que existe no Estado do Paraná várias decisões penais, medidas alternativas, corregedoria dos presídios, Foro Central, da comarca da região de Plano de Curitiba. O sentenciado em questão poderia ter solicitado pedido junto a várias execuções penais. Essa carta ele devia ter mandado, em vez de mandar para o Ministério da Justiça, para várias execuções, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Paraná ou por advogado constituído. Reforçando que a PEP-1 dispõe de serviço jurídico à disposição dos sentenciados aí alojados e por este outros, e para este e outros pedidos, evitando assim esse expediente desnecessário. Salientamos que acolhemos esta missiva do sentenciado via protocolo 22.191.838/8 à CESP, e o documento que nos chega às mãos está totalmente ilegível para uma análise mais aprofundada, portanto inepto, ilegível, o que equivale à sua não apresentação, por isso pelo indeferimento. Mas mesmo assim, o conselheiro teve cautelas e cuidados, então ao invés do conselho sentenciado em questão, foi verificado sua situação carcerária e constatando que pede o pleito defensivo na sequência 103.1, corroborando com o parecer ministerial sequência 106.1, foram julgadas prejudicadas na análise postas frações para fins de progressão de regime de livramento condicional, atinentes às penas preventivas dos autos da ação penal. E aqui tem 5 ações penais. Todas elas foram fixadas pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de agravo, conforme acórdão lançado no movimento 94.1. Foi consultada a vara de execuções. Então, segundo a vara de execuções, a progressão de regime desse sentenciado se dará em 19 de junho de 2036. Seu livramento condicional está previsto para 22 de maio de 2055, se preencher os pré-requisitos subjetivos e objetivos da sentença. Por fim, acerca do pedido de alteração neste protocolo, a fração para fins de alcance do livramento condicional e outros benefícios, inclusive comutação de pena, relativa à pena preventiva nos autos de ação penal, e esse sim é o que está citado, que é o 3542/2002, 8160139, não abarca pela respeitável decisão sequência 94.1. Este não comporta deferimento, posto que é crime hediondo, dos quais ele tem ali um latrocínio, ele tem um furto, ele tem um homicídio, e 2,35 e 5,33, inclusive dentro da unidade provisional. Crime hediondo e o apenado é reincidente, tendo cumprido somente 20% de 110 anos de pena. Portanto, solicitamos o verbete de conselho penitenciário pelo indeferimento do pedido pleiteado pelo sentenciado, 29 de maio de 2024. Em discussão e votação pelos demais conselheiros. Uma questão. Só com a palavra, conselheiro Miguel. Eu vejo que esse antagonismo, nós temos uma posição, uma vez que se a gente, nós concordamos com o parecer conselheiro, né, é similar também, foi manuscrito, e o procedimento foi o mesmo. E o colega relator, ele, numa preliminar, ele já não aceita, ele não conhece a matéria. Um dos motivos que me leva a não reconhecer é que ela está totalmente elegível a carta. Só tem algumas coisinhas marcando, que é o número do processo, a assinatura dele,
certo? Uma letra feita, e eu fui mais longe um pouco. É bem parecido com todas as letras que estão sendo pedidas diretamente ao Ministério da Justiça. As letras são iguais. E a assinatura, muitas vezes, é pela própria pessoa que está redigindo o documento. Terceiro. Porque, veja bem, doutor, eu gostaria de chamar a atenção, já que o senhor interessante esse ponto, é que lá no sistema penitenciário, para quem trabalha lá no fundão da cadeia, sempre tem os rábulas. O que esses rábulas fazem? Há preços altíssimos, eles cobram o jurão, que a gente chama do preso aquele que não tem conhecimento, do interior, aquele que vai ter um crime, que é administrável pelas nossas várias secções, que não é faccionado, não tem. Então, lá dentro é um universo, então é amedrontado de várias formas. Não nesse caso. Esse aqui é um malandro que tem ajudando na jogada. Assim como esse aqui, ó. Olha quantas. Olha a capacidade de crime que esse cidadão tem. Pode ser até que tem muita coisa com ele, é crime pequeno. Aí um mata o outro, vai matando, vai comutando. Pode ser até que tenha direito ao albergado, mas na prática não. Dentro do sistema penitenciário, para quem não conhece o sistema penitenciário, eu até convido a qualquer um fazer parte, uma hora dessa, pegar o nosso colega que está aí ativa, e ver esse sistema penitenciário logo como eu gostaria de mostrar. E a coisa não funciona da mesma forma como a gente está vendo aqui no papel. A realidade é outra, totalmente diferente. Mas o entendimento daí seria pelo indeferimento, em razão da matéria? Em razão da matéria do método. Porque ele tem. Senão nós vamos ter. No caso em concreto aqui, analisado pelo conselheiro Júlio, ele chegou mesmo com a letra elegível, ele fez o levantamento dos dados e chegou pelos elementos subjetivos e objetivos, que ele não tem direito ao deferimento da solicitação. Porque se ele cumpriu 20% só da pena, ele tem que vir de onde? É reincidente? Eu não sei como é que está os percentis aí, para mim dar direito a intervalo condicional, comutação de pena, mas por 20% de uma sentença de 100 anos... Ok. Então, outros pareceres que onde o preso, o solicitante, tenha preenchido o requisito objetivo e subjetivo, nada impede pelo deferimento. Como por causa também o que pede o Conselho Penitenciário não faz, né? Não utiliza o artigo 195 da NEP, nós também podemos propor de ofício ao juízo da execução a apresentação dessas benesses em favor dos custodiados. Então só concluir, conselheiro Júlio, já te passo a palavra de volta. Então, se for pelo deferimento, sim, e se for pelo indeferimento, também da mesma forma. Preenchidos os quesitos, esse relatório, esse parecer exarado pelo conselheiro Júlio, nós vamos encaminhar para a ciência do pugnante, que a gente solicitou, mediante a solicitação também da ciência dele, nós vamos devolver para a ciência do Ministério da Justiça. É o trâmite. Com a palavra, conselheiro Júlio. Não, a doutora Érica observou muito bem, quando ela disse que ela reanalisou o petitório e ela verificou que talvez ele não tivesse sendo representado. E lá consta que da sentença até a execução de sentença, ele teve advogado. E depois ele teve advogado do Estado, que ele abdicou advogado do Estado. Da Defensoria Pública. Ele abdicou o direito. E depois ele postula em causa própria diretamente ao Ministério da Justiça. E, na verdade, esse setor lá do Ministério da Justiça, ele não é competente para julgar esses casos. E o que ele fez? Ele pegou, ele reportou ao secretário de Segurança Pública, o que está acontecendo no Paraná aí? Dá uma resposta para mim. E foi isso que eu entendi. Então, ele mandou ao secretário de Justiça, eu não parei esse grandão, manda para os caras. Eu devia ter mandado isso aqui diretamente para a Defensoria Pública. Aí eu concordo. Aí estaria no lugar certo. Não mandou para a Defensa, nem para o Ministério Público, e muito menos para o juizado, né? Mesmo que a vara das execuções tenha a corregedoria, tenha lá o segundo ofício, tem as suas várias execuções, eu acho que se fosse para o segundo ofício, talvez o segundo ofício postulasse para que o Ministério Público tomasse providência e verificasse lá no Código Penal, verificasse a situação carcerária dele. E na situação carcerária, a vara das execuções informa que ele cumpriu somente 20% da pena. Então, ele não tem ainda condições de solicitar nenhum benefício, muito menos comutação. Se talvez o que não ficou claro, doutora, não ficou claro, senhor presidente, doutor, não ficou claro se ele está pedindo em cima de uma das condenações dele. Isso não ficou claro. Porque se ele está pedindo comutação de uma das condenações, aí poderia ser diferente.
Pensei, não, vou pedir, não vou me manifestar, vou pedir para o presidente encaminhar para a Defensoria Pública. Mas aí, quando uma questão de capricho, eu fui na parte das execuções penais, fui na unidade verificar qual a situação carcerária desse cidadão. Aí me foi informado, não, ele não tem direito a nada. Ele foi, se colar, colou. Essa que é a verdade. Ok, conselheiro. Está aprovado, então, conselheiro Júlio, se tiver mais algum, pode prosseguir. Está com a palavra. Ah, senhor presidente, obrigado. Obrigado. Qual que é o nome desse custodiado? Adalto Ribeiro de Camargo. Como? Adalto Ribeiro de Camargo. Adalto Ribeiro de Camargo, conselheiro André. Ok. Sem mais, conselheiro Júlio? Sem mais. Ok, passo a palavra então agora ao conselheiro Torsten, se tiver relatório de mérito, conselheiro da comunidade ou de inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Torsten. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, demais conselheiros. Eu tenho um caso aqui, um relatório a ser apresentado, muito parecido com o que já citado nesta tarde. Eu vou pedir, senhor presidente, para apresentar na próxima reunião uma manifestação um pouco mais consistente do que eu estava pensando, porque minha ideia vai muito no encontro com o do conselheiro Júlio, visto que realmente o pleito foi encaminhado à Ouvidoria Nacional do Ministério da Justiça, né, de Serviços Penais do Ministério da Justiça, pede a comutação de pena do senhor Cleverson Pereira de Oliveira. Ele apresenta uma extensa ficha criminal, uma altíssima condenação, e hoje ele cumpriu, em termos de requisitos objetivos, temporal, 30% do total. Só que, no meio de todas as condenações, existem tipificações para crimes hediondos, o que, pelo próprio decreto do qual esse fundamento já seria negado. Porque o decreto ele é bem... Ele é fundamentado também na lei de crimes hediondos, no que veda essa prática. Além de que o próprio decreto de 2023, ele traz no seu artigo 9º, que as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se para efeito da declaração do indulto e da comutação das penas até 25 de dezembro. Quer dizer o seguinte, não estava permitindo o decreto, pela uma interpretação literal, sequer uma comutação parcial. Exatamente. Eu entendo da mesma forma que talvez ele, nos autos, verificado nos autos também, ele tem um defensor particular constituído. Não existe nos autos de execução dele este pedido de comutação, talvez o próprio advogado particular dele não quis fazer o pedido nos autos. Por isso que eu vou pedir esse tempo para estar melhor essa missiva. Eu gostaria só de comentar que foi pelo correio. Pelo correio. Pelo correio. Não foi através de... E o preso está custodiado na penitenciária estadual do Piraquara. Mesmo do preso. Ok. Na verdade, nós estamos recebendo bastante... Desculpe interromper, conselheiro Torsten. Nós temos bastante pedidos realizados diretamente do Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça estão encaminhando esses pedidos diretamente ao gabinete da CESP, com cópia ao Conselho Penitenciário, agora, né? Então, por isso que nós estamos tomando essas providências para, diante desses pareceres realizados, nós vamos devolver com informação, e aí, conforme cada caso em concreto, a gente vai verificar aqui e retornar para que todos tenham ciência. Então, vamos proceder. Então, eu solicito mais prazo, me comprometo a apresentar na próxima reunião o parecer. Mas já adiantando que o meu entendimento é que ele deve ser encaminhado sim para o defensor dele, para melhor fundamentação do pedido, né? Ou para a penitenciária estadual do Piraquara, ou para que seja vistas aí a Defensoria Pública, caso o advogado particular dele não queira atuar mais na execução. Okay. Mas me pareceu, conselheiro Torsten? Não, só hoje, por hoje é isso. Ok, obrigado pela presença. Então, sem pareceres a relatoria do conselheiro Torsten, passo a palavra agora ao conselheiro José Orlando. Seja bem-vindo, conselheiro José Orlando. Se tiver relatório de mérito, conselho da comunidade ou de inspeção, possa proferir seus pareceres. Obrigado pela presença.
Conselheiro José, só destravar o microfone, por favor. Aí. Okay. Boa tarde a todos. Eu não tenho nenhum relatório a parecer, porque acho que essa semana que eu tive a notícia ali do Dr. Márcio Tocars, que ele se retirou ali para executar melhor os trabalhos do Tribunal de Justiça, e eu assumi. Esses dias ainda estou tateando aqui, estou verificando a legislação da federal, claro, a lei de execução penal, etc. Então, lamentavelmente ainda não tenho nenhum, mas já gostaria desde já de dizer que eu estou bem contente aí pelos detalhes, pelo conhecimento de causa, pela preocupação dos senhores e senhoras aí com os casos aí submetidos ao crivo do Conselho Penitenciário, e também transmitir que não vai ser fácil para mim, com conselheiros tão competentes, também executar meu trabalho. Muito obrigado pela recepção, parabéns aí pelo trabalho de todos, e gostaria de saber a quem eu me reporto para ter informações sobre o acesso aos processos, etc. Eu acho que em protocolo já sou cadastrado, também o CEU também na atividade judicante, e o que mais eu preciso saber, etc., sobre distribuição, sobre o acesso aos casos em que eu votarei, não sendo, vamos dizer, relator. Esses detalhes, assim, de início, só que eu gostaria de saber, mas desde já dizer que estou muito honrado em compor aí o Conselho Penitenciário. Já no primeiro dia de sessão já vi o empenho, a preocupação, a responsabilidade e o conhecimento de vocês. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro José. Eu fico à disposição, nós estamos sem aí no corpo administrativo, mas qualquer dúvida que o conselheiro tiver, pode perguntar diretamente a mim ou qualquer conselheiro, e eu estou à disposição. E nós vamos também solicitar ainda os novos conselheiros a documentação pertinente para que a gente possa fazer um e-mail aqui do conselho próprio, e bem como acesso ao protocolo, que é o acesso aos sistemas e aos processos e pareceres do Conselho Penitenciário. Fique tranquilo que nós vamos entrar em contato daí com o conselheiro José também. Ok, então aguardo o manifesto já para alguém. Aguardo aí, por gentileza, conselheiro. Aguardo, sim. Muito obrigado. Disponha, conselheiro. Nós também temos outros 2 conselheiros que no próximo dia 19, representando a cadeira da Ordem dos Advogados, que tomarão posse, e também estão na mesma o conselheiro José. Então, é tudo novo, né? Então, é todo aquele procedimento que os conselheiros mais experientes já estão acostumados. A gente vai orientando e vai se ajudando mutuamente. Com a palavra, então, conselheiro André de Toledo, se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade, de inspeção, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro André. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, presidente. Eu tenho um Conselho da Comunidade de Foz do Iguaçu, um relatório do Conselho, né? Mas antes, esses casos que estão sendo tratados aí, dos pedidos estão sendo feitos para o Ministério da Justiça, encaminhados para o secretário de Segurança Pública do Estado, correto? Eles estão, na verdade, encaminhando, na verdade, o solicitante está encaminhando via carta, escrita, diretamente ao Ministério da Justiça, né? O Ministério da Justiça está encaminhando diretamente aqui para o gabinete do secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná. E aí o secretário encaminha isso internamente para a assessoria penitenciária, a assessoria penitenciária está encaminhando para a ciência e manifestação do Conselho Penitenciário. Não, eu só estou pensando algumas coisas aqui, mas terão novos, né, para a próxima sessão, de casos parecidos com esse, para a gente voltar a discutir, até porque seria bom ter um fluxo pré-determinado para esses casos aí, né? De entrarmos aqui. Conselheiro André, então, só para esclarecer, né? Agora, com o parecer exarado pelos conselheiros, esse parecer volta para a ciência do custodiado, aonde ele estiver, ele dá a ciência, isso volta para o conselho, e do conselho nós retornamos para a ciência do Ministério da Justiça. Tá, entendi. Proposta, ou algo em paralelo, né? Para a solicitação do benefício, ou para qualquer outro órgão, para a licitação, nós encaminhamos em paralelo.
Mas do mesmo jeito que vem para o Conselho, nós fazemos um trâmite interno e retornamos para a ciência, tanto do custodiado que solicitou na conta, quanto do Ministério da Justiça, para saber quais foram as medidas tomadas aqui pelo Conselho Penitenciário. Mas a execução está tendo ciência desse pedido? Então, se houver direito à manifestação, à comutação, ao indulto individual, né, coletivo individual, nós, não foi o caso ainda, nós publicamos junto à própria Defensoria Pública, que realize a solicitação. No caso em concreto, a própria unidade tem solicitado quando é de direito do custodiado. Quando retorna para a unidade da ciência, justamente para passar pela jurídica, para dizendo, esse custodiado tem direito, não foi solicitado. Eles tomam as medidas por lá também. Não, entendi. Então, vou apresentar, né, o relatório do mês de fevereiro da PF4, de Foz do Iguaçu. Né? Considerando, né, a capacidade projetada da instituição de 752 presos, contava na época com 772 presos. Né? Então, uma lotação superior à capacidade projetada, com 33 presos provisórios. Seria de interesse, eu utilizei para fazer o meu relatório, tanto o relatório nosso, aquele que é feito, enviado para eles, como o do Conselho da Comunidade. Mas eu sempre faço o pedido dos presos provisórios para que seja encaminhado para o secretário de Segurança Pública ter ciência, mas eu não tenho saber há quanto tempo esses presos provisórios estão ali, né? E qual a razão. Eu não sei se seria necessário uma justificativa por parte da própria instituição em relação a isso. Em todo caso, está aqui, a gente coloca isso para uma discussão mais profunda adiante. Né? Eu vou dar preferência aos tópicos mais sensíveis do relatório, né? Como assistência à saúde, né? Que não conta com local para atendimento, mas o médico vai 2 vezes na semana. Os problemas são problemas detectados no período foram de virose, bactérias, fungos, sarna, alergias respiratórias e alergias. O número de incidências não foi informado no relatório. Relata que o local para atendimento SUS não é próximo ao estabelecimento. E que pese tenha local para atendimento odontológico e exista dentista disponível, ele atende a PF1, 2, a UP e a CPLN, né? E informa o relatório da comunidade que não dá conta do atendimento de todas as demandas. Eles possuem teste rápido de DST e AIDS, né? Mas não possuem um projeto específico. Os medicamentos são ministrados às pessoas sintomáticas para problemas como dor de cabeça, indisposição e gripes e resfriados. Mas são administrados por um enfermeiro. É oferecida a instrução escolar, né, no ensino médio, superior, com 3 salas de aula, dispõe de biblioteca, oferece remissão pela leitura. Há presos que estão em atividade educacional atualmente, o percentual de presos que participa da atividade educativa. O dado não foi informado no relatório. O relatório da comunidade ele fala que não são oferecidos a qualificação profissional e ele justifica que a unidade foi inaugurada há pouco tempo. Esforços têm sido tomados para iniciar o plano de implementação de presos em cursos técnicos, buscas por parceiros e adaptação de rotina e movimentação diária que não prejudique a segurança da unidade. Há psicólogo disponível no local. Os presos da triagem não recebem esse tipo de atendimento.
quanto à assistência social, é prestada assistência social ao preso, mas nem todos os presos de triagem recebem atendimento. É realizado contato com o familiar preso, há um assistente social disponível para atendimento do estabelecimento. Relato que o Conselho da Comunidade faz trabalho de apoio aos familiares dos presos e egressos. Foram atendidos 7 famílias no período com orientação sobre auxílio e reclusão. Com relação à assistência religiosa, esporte, cultura e lazer, há no estabelecimento locais para a realização dos cultos religiosos, de várias denominações e grupos, né? O banho de sol, ele é realizado 3 vezes na semana, por 3 horas dia, de forma a realização de atividades educacionais, com utilização de livros, resenha e remissão pelo estudo, novamente, né? O estabelecimento dispõe de local para atendimento, né, pelo advogado, e todos os presos da triagem recebem o atendimento jurídico. A Defensoria Pública do Estado presta atendimento no local, sem frequência regular, o atendimento é sob demanda. As questões disciplinares dá conta que o Conselho que dispõe de Conselho Disciplinar, que se reúne mensalmente, com participação de advogados, inclusive da Defensoria Pública. Há galerias destinadas ao isolamento, né, de presos necessários, e o período de triagem é de 30 dias. E não foram aplicados no período o regime diferenciado de disciplina. O Conselho da Comunidade não faz o controle de cumprimento por parte dos réus condenados do cumprimento de penas substitutivas. Nem do que estão em regime aberto e as condições estabelecidas por conta da suspensão condicional do processo. Existem 211 presos em programa de auxílio e qualificação, em entidades como colégio, delegacia, FOSTrans, associações e etc. Não há trabalho e orientação ou treinamento dessas entidades e não é feita fiscalização em loco das entidades quanto à efetiva prestação do serviço. Não indica a existência de problemas relevantes na instituição. O Conselho da Comunidade faz o trabalho de orientação em relação aos egressos e aos presos que tiveram seu regime de cumprimento de pena progredido para o regime aberto e são orientados pela assistência social no momento do relatório de 163 pessoas presas. Nesse sentido, eu voto pela aprovação do relatório relativamente ao mês de fevereiro de 2024. Por fim, constata que as instalações do carcerário estadual de Foz do Iguaçu, PEF, apresentam dotação superior à sua capacidade, sendo assim, opino pela expedição de ofício ao secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná, a Procuradoria-Geral de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, a Comissão de Defesa de Direitos Humanos vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Paraná e ao membro do Ministério Público atuante naquela localidade, para conhecimento e providências que julgarem necessárias no âmbito de suas respectivas competências e atribuições. Em discussão e votação pelos demais conselheiros. Aprovado, conselheiro. Pode prosseguir. Presidente, para essa sessão eu tinha apenas esse relatório do Conselho da Comunidade. Obrigado, conselheiro André. Passo a palavra, então, ao conselheiro William Zonato, para proferir seus pareceres acerca de inspeção, relatórios do Conselho da Comunidade, ou de mérito. Seja bem-vindo, conselheiro William. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, demais conselheiros, conselheira. Bom, vamos lá. No mesmo sentido que vinham as cartas, né, que me parece foram várias, eu gostaria de mencionar aqui que o encaminhamento para o Conselho Penitenciário, ele se deu... presidente, só me confirma, tá me ouvindo? Perfeito, conselheiro William. Ok, obrigado. O encaminhamento, ele se deu ao Conselho Penitenciário, e ali coloca ao final, né, que ele para conhecimentos, demais deliberações, devendo responder de forma direta. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que
rever, porque não é uma praxe nossa, né? Fazer esse encaminhamento, essa devolutiva das nossas manifestações, pareceres, diretamente ao solicitante. No caso aqui, o preso que escreveu essa carta, sentenciado que encaminhou a Ouvidoria Nacional de Serviços Penais, né? E referente também a uma solicitação de comutação de permuta formulada por escrito, próprio punho, pelo sentenciado Everson dos Santos, que também está custodiado na penitenciária estadual de Piraquara 1. Fiz a manifestação conforme encaminhamento do presidente, tomei como base a fundamentação do artigo 119 da LEP e também do artigo 41, 14, né? Levei em consideração o direito de representação e petição a qualquer autoridade aí por parte do preso em defesa de direito. Então, veja que na minha manifestação eu relato o fato de ter sido encaminhado para a CESP, né? De lá para o DPEM e do DPEM para o Conselho Penitenciário direto, com essa informação de devolutiva direta ao requerente, ao solicitante, né? O que eu achei muito estranho. É por isso que, ao final do parecer, eu já faço a sugestão, né, que esse encaminhamento seja realizado diretamente ao juiz da VEP. Enfim, analisando, então, o caso do sentenciado Everson dos Santos, verificou que ele tem um total de 37 anos e 3 meses de reclusão, né? Já transitado e julgado. E pela soma apresentada, ele diz que ele teria direito, então, à comutação em relação aos decretos de 2017 e 2022. Ele cumpriu, né, já 15 anos e 4 meses. Ocorre que, no decreto, na data base do decreto de 2017, ele havia cumprido 3 anos. Ou seja, a porção é equivalente a 22,84% apenas. E na data base do decreto natalino de 2022, ele havia cumprido 8 anos já, 3 meses e 21 dias, aí porção equivalente a 22,30% da pena total ali computada. Ao considerar esses relatórios disponíveis para consulta, situação, linha do tempo, né, todas elas detalhadas ali no sistema SEO, foi possível verificar, então, que na database do decreto de 2017, o sentenciado ele não cumpriu um requisito objetivo, que seria de 1/3 ou 1/4 da pena já cumprida, já que ele só alcançou 22%, né? Na database do decreto de 2022, o sentenciado também não cumpriu o requisito objetivo, que era também um dos crimes impeditivos, né? Que é a prática mediante grave ameaça ou violência. Enfim, até me manifesto, mas não vem ao caso, né, a análise dos requisitos subjetivos, tendo em vista que os requisitos objetivos não foram preenchidos. Por fim, o parecer, então, é pelo não reconhecimento da comutação de pena nos termos do decretos de 2017 e de 2022, que foram alvos aí, né, da solicitação do sentenciado em relação a todas as penas nos autos ali encaminhados. E o encaminhamento, então, desse pedido, dessa carta, formulada pelo sentenciado ao juízo da Vara de Execuções Penais. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, conselheiro William. Eu coloco em discussão e votação pelos demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro William. Pode prosseguir, se tiver mais alguém, conselheiro. Ok, tenho sim. Eu tenho aqui um pedido de manifestação da Vara de Execuções Penais de Cascavel em relação ao preso Hugo Rafael da Silva, no qual
por meio da petição do seu procurador, o sentenciado Hugo Rafael da Silva, que já está em regime semiaberto harmonizado com uso de tornozeleira, ele requer a concessão do benefício do livramento condicional. E aí os autos, então, foram enviados ao Conselho Penitenciário para manifestação. Ainda que já tem um bom tempo que isso aconteceu, né? Me foi designado, mas eu estava em gozo de férias, eu fiz uma consulta e ainda não houve manifestação, né? O juiz aguarda a manifestação do Conselho até o momento. E até fugiu um pouquinho da regra, né? Ultimamente, inclusive a comarca de Cascavel tem decidido sobre o livramento condicional sem a manifestação do Conselho, enfim. Bom, ver as penas privativas de liberdade que pesam em desfavor do sentenciado Hugo Rafael da Silva perfazem um total de 30 anos e 7 meses de prisão. Na data atual, ele possui uma pena cumprida de 10 anos e 8 meses, ou seja, uma porção equivalente a 35% da pena imposta. O artigo 83 da lei do Código Penal, ele trata, né, do livramento condicional e dos requisitos. Então, o juiz ele poderá conceder o livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade quando cumprido mais de 1/3 da pena, se o sentenciado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Analisando a questão da reincidência, não é reincidente, analisando a questão dos bons antecedentes no que se refere a faltas disciplinares, não há falta disciplinar. Opina-se, então, pelo reconhecimento do benefício de livramento condicional. Muito embora, eu faço aqui uma observação, o preso já está em livramento condicional, desculpa, ele já está em progressão de regime, e aí o seu procurador está optando pelo livramento condicional. Talvez seja esse o motivo pelo qual o juiz achou melhor, né, não se decidir por si, como tem feito, já que nós vamos voltar, né, o livramento condicional ele é uma política e, apesar de não ser com vigilância, né, é como encarcerado estivesse. E inclusive, ali o prejuízo, né, no livramento condicional, caso ele volte a cometer um novo delito, seria muito mais gravoso do que a própria progressão de regime que ele se encontra. Talvez porque ele não usaria tornozeleira, esse seja o motivo, mas enfim, não vem ao caso, né? São só aqui alguma indagação. Então, sim, eu opinei pelo reconhecimento do livramento condicional. É o parecer, senhor presidente. Aqui, até antes de colocar em discussão e votação, acho que desde 2003 o Conselho parou de opinar acerca do livramento condicional. Requisito objetivo e subjetivo. Mas os juízes têm encaminhado para nós os pareceres, é mais para a ciência, né? Mais para que o Conselho tome a ciência, né? Apenas isso, né? Então, eu coloco em discussão para os demais conselheiros e, na sequência, já com a palavra, conselheiro Livial e depois, na sequência, conselheiro Júlio. A votação? Ok. Então, em votação. Está aprovado, conselheiro. Pode prosseguir, se tiver mais alguém, por favor. Sim, senhor presidente, obrigado. Eu tenho sim, para finalizar, então, eu tenho aqui um relatório do Conselho da Comunidade de Laranjeiras do Sul, né, parecer de análise acerca do relatório enviado para o Conselho Penitenciário. Trata-se de um relatório referente ao mês de abril de 2024, muito embora a visita tenha sido realizada em outubro de 2023, então eu não entendi esse lapso ali, né, entre a visita realizada em loco e o relatório confeccionado referente ao mês de abril. Normalmente eles realizam visitas com um pouco mais de, né, com menos lapso temporal ali, mais rápido, quase todo mês ali. E esse, ao que parece, não, demorou um pouco mais. Bom, ele foi elaborado
e informou que a capacidade da cadeia pública de Laranjeiras do Sul era de 144 vagas, e já deixa claro que na data da inspeção contava com 154 custodiados. O relatório em análise ele leva em consideração aspectos relacionados às assistências devidas aos sentenciados, aos presos, né? Temos provisórios também, em relação ao cumprimento das penas alternativas também, e o meio aberto. Quanto à instalação e a estrutura do Conselho da Comunidade de Laranjeiras do Sul, me parece que o relatório foi suficiente para entender que está adequado, além de mencionar endereço que está instalado. Quanto à frequência de visitas nos estabelecimentos, isso não é informado, até eu gostaria de, ao final, né, fazer esse questionamento. Quanto à realização de entrevistas às pessoas que presas na data da inspeção, também não foi informado se aconteceu e a quantidade de entrevistas. Quanto à apresentação dos relatórios, também ao juiz da VEP não mencionou. Enfim, quanto às diligências para a obtenção de recursos materiais e humanos, foi informado que não identificou irregularidades aparentes, mas que a única seria a superlotação. Então, veja que é uma divergência, né? A não ser que a capacidade de 144 seja uma capacidade que já está irregular, né? Porque na data da inspeção tinha 154 dentro de uma capacidade de 144, então não haveria, em tese, superlotação. Mas o relatório traz também, e isso também eu, ao final, gostaria que fosse melhor esclarecido. Quanto à assistência à saúde, informou que há local para atendimento ao estabelecimento, apesar de não haver enfermaria. Há atendimento odontológico, apesar de não haver consultório. Então, todos eles acabam sendo encaminhados ao posto de saúde. Quanto à assistência jurídica, informou que há parlatórios para atendimento do advogado e seus clientes. Quanto às questões disciplinares, informou que há uma equipe técnica que realiza reuniões do Conselho Disciplinar. Não informa se haveria galerias ou celas específicas para isolamento. Quanto à assistência educacional, informou que não há detentos matriculados na rede de ensino formal, mas que há cursos profissionalizantes e remissão de pena pela leitura com 90 participantes. Os cursos profissionalizantes eles acontecem de maneira remota. Quanto à assistência social, disse que é a própria assistente social do Conselho da Comunidade que faz esse atendimento quando necessário. Quanto à assistência religiosa, informou que há 2 entidades religiosas que prestam assistência aos presos, ainda que os locais não sejam muito adequados, né? Isso ocorre em solares e galerias. Quanto ao controle das penas alternativas e meio aberto, informa que sim, fiscaliza, que tem entidades credenciadas junto ao Conselho da Comunidade para serem receptoras, né, de cumprimento de penas restritivas de direitos, e aí mencionam todas elas, né, escolas municipais, estaduais, creches, comunidades recreativas, centros de educação, universidades, batalhão da polícia, corpo de bombeiros, asilo, prefeitura. Então, uma série de entidades públicas ali que são credenciadas para o recebimento de penas de serviço à comunidade. Enfim, as informações trazidas foram suficientes, por esse motivo o parecer é favorável à aprovação e sugere-se que, então, os questionamentos que eu fiz aí no decorrer da leitura do parecer sejam encaminhados ao Conselho da Comunidade para que seja melhor esclarecido, de repente, até no próximo relatório. É o parecer, senhor presidente. Em discussão e votação pelos demais conselheiros. Aprovado o conselheiro William. Pode prosseguir se tiver mais algum relatório. Somente os já mencionados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro William. Aproveitando a oportunidade, gostaria de colocar, então, em votação os conselheiros que aqui estão presentes, com relação a essa demanda
pleiteada junto ao Ministério da Justiça, que é encaminhada diretamente ao Conselho por intermédio do gabinete, ou diretamente ao Conselho, ou por intermédio do gabinete da CESP. A ideia que eu quero colocar em votação é a seguinte: antes que a gente se manifeste, faça o parecer, a gente encaminhe para a unidade penal de origem, ou seja, para o Departamento de Polícia Penal, para que encaminhe a unidade de origem, para que verifique se ele preenche ou não os quesitos subjetivo e subjetivo com relação a cada demanda, e nos informe. Então, com essa informação em mãos, a gente faça agora o nosso parecer. Mas a gente dá a possibilidade que a unidade lá se manifeste, até mesmo se fez ou não fez algum pedido em prol daquele sentenciado, ou daquele custodiado que ele se encontra. Essa era a ideia. Mas antes eu coloco em discussão aqui para o conselheiro que queira se manifestar. Está aberta a palavra. Com a palavra, o conselheiro Júlio. Uma pergunta que me chamou a atenção aqui. A partir do momento que vai lá para o Ministério da Justiça, é intimado o secretário de Segurança. O secretário de Segurança manda para o Departamento Penitenciário para ele se manifestar e manda para o Conselho Penitenciário, para que essas informações sejam remetidas ao interessado. Não está expondo o Conselho Penitenciário ao sentenciado, porque vai o nosso nome ali. O que acontece? Vai. O nosso parecer, né? Tanto juridicamente, tanto dentro do sistema seu, quanto direto. O que acontece? Nosso parecer, por sendo positivo ou negativo, esse que foi realizado até hoje, é dado ciência ao custodiado se ele tem ou não tem direito daquilo que ele solicitou. Então, ele vai ter ciência e é exposto, infelizmente, né? Seja dentro do próprio sistema seu, ou seja diretamente colhendo a assinatura dele. A ideia é o seguinte: a ideia que está sendo colocada em votação pela presidente e os demais conselheiros é que, antes de qualquer manifestação do Conselho, isso seja encaminhado ao Departamento de Polícia Penal para a Ciência e o Departamento de Polícia Penal encaminhe diretamente a unidade onde se encontra o custodiado preso, solicitante, para que lá verifique se foi ou não já pleiteado aquele benefício, para que a gente não faça alguma duplicidade aqui, talvez. Né? Porque daí depois eles dizem, não foi feito nada. É aquela chance para que eles façam, se ele assim tiver direito, né? Não foi feito e estamos fazendo já, ou não tem direito para que seja feito. Essa é a ideia. Antigamente, você publicava o fato, por exemplo, você ficava com pedido de benefício, seja ele qual for, as exceções sim ou não, mandar o senhor de justiça da ciência do preso. Olha, o pedido de benefício foi indeferido. Isso. E aí se procura o juiz da trabalho. Até mesmo para que o Conselho Penitenciário de ofício faça, às vezes, essa solicitação junto ao juízo competente, ou indique, né, que aquela pessoa preenche os requisitos para galgar aquela benesse que ele está solicitando, e a gente não perca isso, porque às vezes a unidade já está fazendo também em paralelo, já fez e já está em trâmite. Então, eu coloco em votação para que os conselheiros assim decidam, deliberem primeiro, e decidam se concordam com essa sugestão em relação a que, primeiramente, antes de qualquer manifestação do Conselho, a gente mande para a ciência do Departamento de Polícia Penal, e o Departamento de Polícia Penal, junto à unidade, o estabelecimento competente, se manifeste se ele preenche ou não os quesitos. E preenchendo que já foi decidido por lá, essa é a ideia. Presidente. Só com a palavra, conselheiro. Talvez essa ideia seja pela falta do nosso corpo administrativo, né? Porque em que pese o DPI faça a comunicação para o juízo, né, a gente não tem o controle da... Por exemplo, essas cartas chegaram até nós. E outras, né? Eu entenderia que nós deveríamos oficiar diretamente ao juiz da execução, porque, em última análise, quem vai decidir vai ser o juiz da execução. E o pedido dele teria que, antes de tudo, estar lá, né? Deixa eu aproveitar, então, aqui, para esclarecer, né? É exatamente isso. O que o Conselho estava fazendo até agora é que a gente estava se manifestando antes da unidade se manifestar. E, às vezes, a unidade já pleiteou aquilo e já está em trâmite. A gente, quando vai abrir ali a situação carcerária do solicitante, já verifica que ele já solicitou em juízo, já pleiteou em juízo aquele mesmo benefício. Nada impede do Conselho analisar. Mas o que acontece?
Se a gente fizer essa consulta prévia ao estabelecimento penal onde ele está custodiado, a gente consegue, pelo menos, não fazer entre aspas aqui, um release do pedido que foi solicitado diretamente pela unidade. É nesse sentido só, né? Para evitar um pedido em duplicidade. Só isso. Nada impede a gente continuar fazendo do mesmo jeito, por isso eu coloquei em votação, né? Para que os conselheiros decidam se votarem por sim. Sim encaminhe se a unidade de origem para a manifestação, se foi feito ou não foi feito algo em favor daquele custodiado, e que aqueles que votarem por não, continuamos do jeito que está. A gente encaminha, distribui aos conselheiros penitenciários e ele se manifesta se o custodiado preenche ou não os quesitos objetivo e subjetivo para aquela demanda que ele solicitou. Ainda está aberta a palavra, se alguém quiser se manifestar, algum conselheiro? Então, eu vou colocar em votação. Entenderam a solicitação? Todo mundo? Ok. Eu vou colocar em votação e a gente decide aqui através dos votos. Está iniciada a votação. Sim. Pelo sim ou pelo não? Pelo sim. Deu por maioria, então, para encaminhamento à unidade de origem, para que a unidade se manifeste se foi já solicitado o benefício em favor do custodiado. A votação. Ok. No meu caso, ele tem vários incidentes processuais protocolados. Para poder atravessar esse negócio lá. Ok. Bom, assuntos gerais nós não temos no momento, mas está aberta a palavra para aquele que queira se manifestar. Nossa próxima reunião está marcada, então, para o próximo dia 19, agora do 6, às 14 horas, tanto da forma eletrônica quanto presencial. Teremos daí previamente, a cerimônia de posse também dos conselheiros que foram designados pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, da primeira cadeira. Convido já todos a participar. Já agradecendo aqui a presença dos conselheiros, conselheiro Iara, conselheiro Miguel, conselheiro Márcio, conselheiro Júlio, conselheiro William, conselheiro José, conselheiro André de Toledo, conselheiro André também, dois conselheiros André aqui, e também agradecendo e já convidando para a próxima sessão que será realizada agora, dia 19/6. Obrigado a todos. E, conselheiro José, daí estamos à disposição para auxiliar naquilo que tiver de qualquer dúvida com relação ao trâmite interno. E vocês mandaram um WhatsApp aí para o doutor, solicitando algumas informações, né, para a gente poder fazer o cadastro prévio junto aos sistemas do Conselho. Conselheiro André de Toledo, obrigado, conselheiro André de Toledo. Conselheiro André de Toledo também está exercendo a função de titular, porque venceu o mandato da conselheira titular. Então, o conselheiro André, da mesma forma que quem solicitou hoje, o conselheiro Torsten e o conselheiro Júlio, todos estão na função de conselheiro titular, e o conselheiro José também, né, Orlando, em virtude de que os titulares ou não estão mais exercendo a função, ou estão impedidos momentaneamente. Obrigado pela presença de todos e encerro essa sessão ordinária para o Conselho Penitenciário.